Fontes relataram que Eduardo, irmão de Michele, avisou a Anderson Torres que a Michele ia apoiar a candidatura da Celina Leão ao governo do Distrito Federal e que, por isso, o ex-ministro de Bolsonaro não ia ter apoio nenhum dentro do PL, caso considerasse a possibilidade de se candidatar ao cargo. Malandro. E esse malandro, no caso, é irmão da Michele Bolsonaro. Segundo informações do jornal o Globo, o irmão de Michele Bolsonaro, Eduardo Torres, aliás, o que essa mulher tem que passar, hein? A Michele, ela realmente merece todas as odds, porque, olha, o irmão da Michele Bolsonaro, que se chama Eduardo Torres, o nome do irmão dela, que trabalha no PL, irritou os integrantes do partido depois que ele fez uma visita à casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, há 2 meses. 2 meses atrás. É o mesmo sobrenome, né? Torres. É, exato. Coincidência. Coincidência. Fontes relataram que Eduardo, irmão de Michele, avisou a Anderson Torres que a Michele ia apoiar a candidatura da Celina Leão ao governo do Distrito Federal e que, por isso, o ex-ministro de Bolsonaro não ia ter apoio nenhum dentro do PL, caso considerasse a possibilidade de se candidatar ao cargo. Pessoas do PL, no entanto, afirmam que o irmão de Michele, o Eduardo, mandou que Anderson se afastasse da política partidária do Distrito Federal. Além disso, aliados de Anderson Torres disseram que ele, né, o Eduardo, irmão da Michele, recebeu aval de Jair Bolsonaro para continuar com voz nas decisões políticas do PL e que... Não, me desculpem, peraí. Exatamente, além disso, precisa escrever melhor isso aí. Aliados do Anderson Torres disseram que ele, Anderson Torres, recebeu o aval do Jair Bolsonaro para continuar com voz das decisões políticas do PL e que, se ele, Anderson Torres, estiver elegível, terá o apoio do Jair Bolsonaro se ele se candidatar. Desmentindo é isso. O Eduardo, exatamente. Irmão Desmentindo o cunhado. Cunhado, né? A palavra é maravilhosa. Cunhado. Ainda segundo o jornal, no último sábado, o Eduardo, irmão da Michele, voltou para a casa do Anderson Torres. E dessa vez ele foi lá para destacar que ele tem apoio de Bolsonaro. Que ele, Anderson Torres. Exato. Exato. É porque os dois Aí têm você o mesmo veja, sobrenome. o que leva uma pessoa a fazer isso? Agora, na falta do Bolsonaro, que aqui tem o Bolsonaro para falar o que é mentira e o que não é. Quem ele apoia e quem ele não apoia. Tá aí a prova viva da tese do professor. Que vai virar uma bagunça. Com Bolsonaro em vida já tem malandro se criando para cima e é o caso aqui do irmão da Michele Bolsonaro. Primeiro... Do cunhadão. E aí, Cunha? Começou com essa sílaba, né? Com o símbolo do cobre, fica difícil. Primeiro a gente precisava dar uma olhadinha aqui na fonte, né? Puta, genial. Era o que eu ia querer falar. É o começo de tudo pra mim. Não, mas eu chequei. Você checou? Eu chequei com gente do PL. Mas, então Tô sério. Então, beleza. Eu chequei. Eu vi a notícia e chequei. Chequei com a fonte do PL. É o papel que então, toda pessoa mesmo, que, né? Chequei, aconteceu. Que minimamente hoje se enxergue como de direita precisa fazer. Não pode cair em engodo. Então o Pavinato já partiu do princípio correto. É o que eu falei aqui. E a fonte? Vamos checar. Checou? Tá beleza? A segunda questão em algum momento Anderson Torres manifestou o desejo de ser candidato ao governo do Estado, do Distrito Federal? Eu nunca ouvi falar. Então isso para mim já é uma grande surpresa. E a terceira, nunca ouvi falar desse Eduardo Torres, irmão da Michele. Também não. Nunca! Então são personagens que aparecem agora, como você falou, me parece, para confundir
todo o meio de campo do próprio PL. Que é verdade que existem várias vertentes internas dentro do partido, isso é uma grande verdade. Agora, me parece mais uma notícia aí que alguém está plantando para criar desordem e vender a organização no futuro. Caio, vamos, a análise estratégica, olha que é perfeita, cara. Eu vou te dizer da minha perspectiva, claro. Quando você para para falar, primeiro, esse cara não fez isso sozinho. Alguém dentro do PL já está querendo dizer... Na possibilidade de uma fragmentação, já vamos tocar o horror agora, que é para a gente tentar entender quem que vai ficar com o espólio. Porque ele já, ou seja, ele foi lá para criar um factoide. Agora, a pergunta não é mais essa questão desse Eduardo Torres, é saber quem foi que articulou isso para que ele vá lá. Porque não é possível. Primeiro, eu estava preocupado com a fonte, porque afinal de contas, quando a gente olha o Diário Oficial da União, a função dele é exatamente isso, tocar a confusão, fazer desinformação. Mas se o Pavinato confirmou, está de acordo, ocorreu exatamente isso, já fica muito claro que alguém dentro do PL já está querendo pegar o espólio ou ser o herdeiro daquilo que vai acontecer com o afastamento do Bolsonaro. Olha, eu vejo isso sob dois enfoques. Tem todo esse lado aí que é perigoso, né, de várias pessoas e várias lideranças quererem aí puxar para si ser o herdeiro do presidente Bolsonaro tanto nos estados quanto em nível federal. Mas tem um lado que eu enxergo como positivo, porque isso só é um desafio, como que o PL e toda a direita vai lidar com isso, não é? Mas isso só está acontecendo porque o presidente Bolsonaro, ele fez várias lideranças, né? Foi um presidente que abriu a política para várias lideranças importantes, fez sucessores no Brasil inteiro, ao contrário do que nós vemos no PT, que não tem nomes. Né? Asfixiou ali em torno só do presidente Lula, então é mais fácil porque o Lula manda e todo mundo obedece, e por outro lado é um grande desafio da direita, porque a direita ela ressurge ainda desorganizada, é como se fosse um renascimento da direita depois de décadas aí de prevalência dos partidos de esquerda e centro-esquerda no Brasil, então ela volta, ela renasce, ela cria, você surge com grandes lideranças em todo o país, que é um país com grande extensão territorial. Nós estamos falando de um país do tamanho de um país europeu, por exemplo. Então, é um grande desafio da direita. Então, nós temos aí dois lados da mesma moeda. Posso discordar de ti? Claro, eu acho interessante o que você apresentou, mas tem alguns elementos. Primeiro, o Bolsonaro ele foi responsável pela produção de várias lideranças políticas. Mas foram lideranças políticas que vieram a reboque do que ele estava representando, que bolsonarismo não é uma pessoa. Bolsonarismo é a ideia de construir uma nova estrada. Exatamente por isso é que ninguém sabe qual é essa estrada que precisa ser construída. Então criou-se um monte de lideranças com a mesma estrada que tem aí, sem eles saberem o que vai ser colocado no lugar. Então eles vão ficar lutando para ter o melhor lugar na estrada. Isso é um grande desafio. Mas aí, tudo bem, é um grande desafio. Mas o problema é, estrategicamente para nós, esse é o momento de buscar herdeiros do Bolsonaro? Não. Esse é o momento de você buscar os discípulos. Como assim? Nós temos que ter cuidado com os oportunistas. Exato, mas por isso que eu estou dizendo, é o momento de você ter os discípulos. Qual a diferença entre o discípulo e o herdeiro? O discípulo é aquele que está na linha da estrada, pavimentando a mesma estrada, porque ela não foi pavimentada, ela não foi nem construída, porque eles não deixaram, eles fizeram de tudo para quebrar a construção da nova estrada. Ele vai pavimentar essa estrada. O herdeiro é o cara que ele olha e entende o momento histórico e diz: não quero nem essa estrada, eu quero produzir outra. Esse é o herdeiro que interpreta o momento histórico para produzir uma nova relação, uma nova construção. E nós não temos isso. Por quê? Porque a estrada que veio com a construção daquilo que o Bolsonaro representou, ela não conseguiu nem ir além do início, porque os caras não deixaram. E toda a máquina se fortaleceu para dizer: nós queremos afastar todo mundo. Então o nosso problema agora é enfrentar esses caras e não buscar herdeiros que vão dizer cada um tem uma estrada nova. Vê o Pablo Marçal. O Pablo Marçal veio dizendo: eu sou o herdeiro, porque eu quero construir uma estrada nova, eu quero um teleférico percorrendo o país inteiro, de Manaus até Porto Alegre. Ele não falou isso, mas ele veio com isso, que ele estava dizendo: eu quero uma estrada nova. A grandeza do Pablo Marçal foi qual? Não foi ser herdeiro do Bolsonaro. A grandeza do Pablo Marçal foi ter interpretado
a lógica do processo eleitoral brasileiro e ter dito o seguinte: nessa polarização vai ganhar o cara que tiver capacidade de ir à polarização até o final. Não à toa ele ganhou, ele olhou e disse assim: o pessoal não entendeu, São Paulo não é que não é o estado de São Paulo. O estado de São Paulo gosta de gente conservadora, calminha. Não à toa eu gosto até desse cara, que é o vice-presidente da República. Ele disse: não, São Paulo, capital, é outra coisa. É a mesma porradaria que a gente encontra na polarização que tem no Brasil inteiro. Por isso que ele trouxe a novidade. Mas qual era o problema do Pablo Marçal? Quero ser herdeiro e vou fazer a reboque do que eu quiser e não respeitando os demais. Por isso que hoje a gente olha para o Marçal e diz assim: ele é representante da direita? Ele dá continuidade àquela transformação que queria? Não. Aí é que está o risco. Ora, o problema, para mim, eu posso estar enganado. Eu ouvi pessoas discutir com alguém porque eu tenho uma admiração profunda, que falou: nós temos que virar a página. Eu concordo, tem que virar a página, mas a página tem que ser virada em 34. Não é em 26, não é em 30. Porque 26 é a retomada da construção da nova estrada e 30 até 34 a solidificação dessa estrada. Aí podem surgir vários herdeiros. Quando a gente olha, pega uma Soraya, eu brinco dizendo Bolsoraya Tronic. Como é que ela foi eleita? Ela se dizia bolsonarista. Pega uns outros, monte de gente que chegou, pega o Dória, Bolsodória. Não, você pega mesmo o Pacheco, ele foi eleito para Dilma não ser eleita. Você acha que alguém vai... Quem é o eleitor do Pacheco? O mineiro. É, o mineiro. Ô, Pavinato, mas olha que curioso, né? Então a notícia diz o seguinte: o irmão da Michele Bolsonaro, que é o Eduardo, foi na casa do ex-ministro Anderson para dizer para ele: olha, não saia candidato ao governo do Distrito Federal porque a gente quer a Celina Leão. Desiste Isso, aí, porque você não vai ter apoio. A pergunta é: quem é Celina Leão? É a atual vice-governadora do Distrito Federal, que é do Partido Progressista, Centrão. E eu pergunto: o PL é direita ou é Centrão? Eles não definiram o que eles são. Exatamente. Mas é por isso que a gente não pode se dar o luxo de viver seu Bolsonaro. Não podia falar isso. Ainda não é, né? Ainda Por isso nós precisamos precisamos dele. dos discípulos e não dos herdeiros. Deixa o herdeiro para depois. Mas o da herdeiro, estrada. professor, defender o ele nome não é é uma alguém ideia, que né? vai chegar e dizer eu sou o herdeiro, porque liderança de verdade, ela é construída, ela não chega e fala eu sou o líder. Quem escolhe o líder mas é isso a população. atrapalha, isso confunde. Mas Mas sabe, é um a ideia se desafio, fragmenta. gente. Não tem, Mas se fosse a fácil, ideia, ela se pode se fosse fácil, fragmentar. qualquer um fazia. O valor o que ele problema. defende, não. Você não flexibiliza. É, para mim, a diferença entre você defender um objetivo e um propósito. O propósito vai muito além, o valor está muito além. Então a gente tem que continuar defendendo o Bolsonaro, fazê-lo voltar à disputa eleitoral, para que no futuro ele candidata tenha flexível, os a esquerda já herdeiros vai que o senhor ter tá a falando. Andressa Urach. que os herdeiros surjam apresentando qual é a melhor proposta de ir além dessa estrada. Agora tem Que a um estrada detalhe, tem que ser professor. construída. Esse é o Além problema. desse herdeiro, Deus que ela fizer além desse herdeiro que seria Ela não um vai herdeiro fazer para o cargo de presidente da República no futuro, lá em 34, nós temos que pensar que nos estados nós temos que ter, sim, discípulos ou herdeiros, E não sei olha, qual que é o nome que se daria. Pode dar o nome que quiser. É, mas que precisa, porque é justamente aí que a gente vai se fortalecer. a gente não pode bobear, não. Em Minas Gerais Por quê? é Nicolas, viu, gente? sei. Porque, Eu concordo contigo. não se pode bobear. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.